Oiê, tudo bem? Voltamos hoje com o nosso quadro de perguntas e respostas, que eu já percebi que vocês gostaram, vocês gostam mesmo de me colocar no fogo cruzado, não é mesmo? Então vieram novas perguntas que vocês fizeram nas redes sociais ou mandaram, né, nos comentários do outro vídeo. Então vou responder aqui para vocês. Nesse quadro a gente conta com a ajuda da Juliana. Olha só que criatividade, da Greta Comunicações, né, que faz todo o nosso YouTube, e ela tá aqui para fazer as perguntas para mim, e ela escolheu as perguntas sem eu nem saber o que vem pela frente. Olha, Juliana, pega leve comigo, hein? Ó a responsa. Ó a responsa. Mas antes, o aviso pra galera aí. Ai, eu sempre esqueço, né, gente? Vamos lá. Curte o vídeo, segue a gente no canal, ativa o sininho, ajuda a psicóloga, não custa muito. Assim você também recebe o nosso conteúdo e ajuda a gente a crescer e levar conteúdo de saúde mental para mais pessoas. Bora começar. Bora! Pega leve, hein? Vamos lá. Temos polêmica hoje? Temos polêmica. Eu não vou dizer se vai ser no começo, no meio e no fim. É para todo mundo ficar até o final do vídeo, é isso mesmo? É pra ficar Entendi. até o final, senão vai perder. Que olha, a pergunta de hoje tá, ó. Voando já. Vou começar com uma aqui que poderia ser eu. A pessoa que Será? fez essa pergunta. Será que não mas foi? Não foi, Ah. não foi. Sempre aquela. Minha amiga pediu para perguntar. Ó, meu amigo mandou aqui uma pergunta. Tenho o costume de iniciar atividades e parar. O que posso fazer para mudar isso? Eu fico me perguntando primeiro se é um lugar de procrastinar tudo ou de não pensar antes no que você realmente quer. Fica aí você que fez a pergunta, pare para pensar um pouquinho, tá? Normalmente, quando a pessoa começa várias atividades e não para, não finaliza, na verdade, me passam duas coisas pela cabeça. Primeiro, ela se sobrecarregar demais. Então, achar que vai dar conta de 200 atividades ao mesmo tempo, e aí ela começa um pouquinho de cada e não finaliza. Ou se é de uma questão mais ampla, por exemplo, eu começo uma faculdade e não termino, eu começo um curso e não termino, que não necessariamente ao mesmo tempo, porém, vem mais de um lugar de não saber o que eu quero nem onde eu quero chegar. Para os dois lados, o primeiro é você começar a trabalhar, a se conhecer melhor internamente, né? Terapia, de fato, vai te ajudar muito nisso. Para saber o que você gosta, o que você quer, quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. E talvez, né, aprender a dizer não, né? Se é esse primeiro caso que eu disse, você quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e no final você não consegue finalizar nada, pode ser que você esteja se sobrecarregando para satisfazer algo ou alguém, né? De achar que tem que dar conta de tudo. E normalmente as pessoas não sabem dizer não. Por exemplo, para um chefe, quando vem com uma demanda muito grande, fala: olha, eu não consigo fazer isso agora, eu não consigo te entregar neste prazo. Você pediu para o dia 10 e eu só consigo para o dia 15, por exemplo. E aí você tem mais tempo, né, de elaborar suas atividades, se reorganizar. Se é do lugar de não saber o que você quer ou onde você quer chegar, é preciso olhar para dentro, né? É o primeiro passo, porque às vezes as pessoas, faculdade é uma coisa muito comum de acontecer. Eu comecei um curso e parei, o outro parei, eu nunca sei para onde eu vou, o que eu quero. Mas você parou para pensar no que você quer, onde você quer chegar? Ou você começou porque falaram que é bom, ou porque é cobrado no serviço, ou porque a família toda fez direito, então você tem que ir para o direito também, mas você gosta de outra área. Então eu acredito que seja desses dois lugares as perguntas mais comuns que chegam para mim. Então eu te digo, em primeiro lugar, parar para se ouvir, né? Olha para você mesmo, sabe aquela conversa no espelho? De olhar mesmo e falar assim, e aí, né? O que eu realmente quero? Se é de uma sobrecarga de trabalho, de atividades, aonde eu posso falar não? Aonde eu posso dar mais tempo para as coisas? E se não é desse lugar, se é de não saber direito o que você gosta, ter essa conversa e procurar ajuda profissional, com certeza vai te
ampliar um pouco o seu caminho, tirar um pouco dessas pedras aí de tropeços. Perfeito. Vamos para a próxima, que na verdade tem duas perguntas aqui que falam meio que sobre o mesmo assunto, então eu vou unir as duas ali, mas foram de duas pessoas diferentes. Uma delas falou que tem uma facilidade enorme de recomeçar. E a outra já falou que tem medo de mudar e recomeçar. Então, a que tem facilidade perguntou se isso é bom ou ruim, né? Ter essa facilidade tão grande nesse sentido de bola para frente, né? De não ter esse problema com mudanças. E a outra quer saber como encarar isso de uma maneira mais tranquila, né? Porque ela tem medo de mudança e recomeço. Complexo. Bora lá. Eu não tenho como responder se é bom ou ruim, porque depende de eu entender melhor do que você está falando. Vou tentar explicar. Pode ser bom se é do lugar de eu não me paraliso, né? Dá errado, eu vou lá e tento de novo, eu reorganizo o meu caminho. Então isso pode ser muito positivo. Pode ser ruim se é do lugar de eu não me incomodo com nada, eu só vou fazendo, recomeço e não tenho objetivos, né? Eu não me importo com o que deu errado. Entende que não dá nem para dizer se é bom ou ruim, depende de qual perspectiva você está me perguntando? Eu diria, num campo geral, que é bom quando a gente tende a não se abalar demais e recomeçar. Mas eu acho importante você parar para pensar o porquê que você tem que recomeçar tantas e tantas vezes. Onde é que você tem que recomeçar tantas e tantas vezes? É no seu trabalho, né? Tem ali um problema, perdeu o emprego, eu vou lá e busco outro, eu recomeço a carreira. Ou é desse lugar assim, eu mudo de um para o outro porque eu não sei onde eu quero chegar, porque eu não sei o que eu quero da minha vida, né? Então o recomeçar não é ruim, não necessariamente ruim, mas eu acho que precisa ter um lugar de reflexão importante, o porquê que você não está conseguindo manter o seu caminho, aquilo que você escolheu para você. E acho que é aí que vai diferenciar se é bom ou ruim para você. Quanto à outra pergunta, ela falou que tem medo, né, Ju? É isso? Ela tem medo de recomeçar? Ela tem medo de mudar e recomeçar. E aí ela colocou como, ela ou ele, né, não sei, como fazer isso. Então acho que ela quis dizer como encarar, né, essas mudanças e recomeços. Normalmente quando vem a palavra medo, normalmente, não é regra, mas é bem comum, que vem com o medo que nós temos, nós seres humanos temos, em fracassar, em fazer com que o outro me julgue achando que eu não sou capaz. Então, se for deste lugar, eu te recomendo ir para terapia, né? Isso, gente, eu vou falar sempre, né? Não tem como eu fugir. Vai sempre buscar o seu conhecimento, saúde mental e trabalhar os seus medos e angústias. E principalmente o medo que a gente tem de frustrar o outro. Então, olhar se é desse lugar, o seu medo de recomeçar, vão me julgar, vão falar que eu não dei conta, nossa, eu tô há tanto tempo fazendo X coisa e agora eu quero mudar completamente, nossa, trabalho a vida inteira no mundo corporativo e agora eu quero abrir uma loja de doce. Mas não é a sua vontade? Será que é o que você realmente quer? Não te faria muito mais feliz trabalhar com o que você gosta, por exemplo? Ou o recomeço de um relacionamento, você tá infeliz ali naquele seu casamento e, mas todo mundo acha que nós somos o par perfeito. Mas e você? Você tá feliz com o que você tá vivendo? Talvez o recomeço não traria a sua felicidade? Vale mais a sua felicidade ou a felicidade de quem tá de fora e quem não vive o seu dia a dia? Só que isso não é fácil, de fato, né? Então eu entendo você ter medo. Aconselho você buscar as respostas aqui dentro, né? Olhar para dentro, né? O processo terapêutico pode te ajudar com isso, para entender o que é seu e o que é do outro. O que é seu você vai conseguir trabalhar, o que é do outro, meu querido, minha querida, ele que lute com isso. Não é mesmo? A gente não vai dar conta do que é do outro. Ele que lute. Ele que lute. Bom, agora chegamos à pergunta delicada, um assunto bem delicado aí que algumas pessoas. Tá. Vamos.
Não, bora lá, estamos aqui, né? Vamos. Tem uma pequena situação. Meu filho de 4 anos me perguntou se homens podem se beijar. Eu congelei na hora. O que posso falar para ele sem assustar? Eu vou presumir que a gente está falando de um beijo romântico, né? Porque normalmente quando vem essa pergunta, não é porque a criança viu o pai dando um beijo e um abraço no irmão, que é o tio, por exemplo, né? Então, eu vou presumir que seja de um lugar romântico. Se eu tiver errado, depois você coloca aqui nos comentários que eu respondo para você, tá? De qualquer maneira, eu não tenho como responder de um jeito diferente de dizer que é normal, que não tem nada de errado homens beijarem homens ou mulheres beijarem mulheres, seja numa demonstração de afeto, de carinho entre famílias, amigos, ou seja um par romântico. A pergunta que fica é como é para você falar sobre isso, porque a questão não é o seu filho de 4 anos, mas é você. Como é que é para você ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando? Essa é a primeira pergunta que você vai ter que responder. Como é que você lida com isso? Se para você é uma coisa tranquila de ver, falar e sentir, se você tem preconceitos e como que você vai passar isso para essa criança que está em desenvolvimento. Quando a gente fala de uma criança de 4 anos, independente do teor da pergunta, se ele viu numa novela, num filme, na rua ou o que for, temos que entender que existem formas que a gente pode responder à criança dentro daquilo que ela tem condições de compreender na idade que ela está. Então você poderia dizer, sim, filho, filha, é normal as pessoas se manifestarem no afeto, né? As pessoas podem se beijar, estamos falando de 2 adultos, né? E assim como o papai e a mamãe, né? Já que estou presumindo que é um relacionamento heterossexual por conta do teor da pergunta. E vai ficar por isso mesmo, você pode ter certeza que essa criança de 4 anos vai se dar por satisfeita com essa resposta. Uma criança um pouquinho maior talvez precise de um pouco mais de explicação. E aí, se você me perguntar como explicar, eu vou voltar na pergunta que eu fiz agora há pouco. Como é para você? Só vai ser tranquilo falar sobre sexualidade com uma criança, com um adolescente, enfim, se for tranquilo para você lidar com a sua sexualidade e com a sexualidade dos outros. Agora, nada de preconceito por aqui. Estamos num canal para falar de tudo, de todos e para todos. Então não tem nenhum problema 2 pessoas do mesmo sexo se beijarem. A forma de passar esse conhecimento vai depender do grau de maturidade que a pessoa tem. Uma criança de 4 anos vai ser plenamente satisfeita em você dizer: sim, filho, não tem problema nenhum 2 homens se beijarem ou 2 mulheres se beijarem, eles se gostam. Olha, a mamãe também te beija e tá tudo certo. O beijo na boca é para quem é adulto. Né? E aí eu acho que já seria um ótimo adendo para começar a educação sexual das crianças, que eu vou deixar para um próximo vídeo que vai vir sobre isso, mas é muito importante a gente entender que educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Educação sexual é muito importante no desenvolvimento humano e principalmente para prevenir situações desagradáveis com as nossas crianças. Será que foi respondido? Nossa, muito bem respondida. E até falando, né, sobre essa questão de você precisar olhar, né, para você, na verdade, entender como você encara esse assunto, eu acho que isso a própria forma como a pessoa perguntou já passou um pouco isso, né? Porque o que posso falar para ele sem assustar, né? Essa palavra assustar, porque você explicar que 2 pessoas que têm afeto se beijam assustaria uma criança. Então, na verdade, será que quem não se assusta com isso não é você mesmo? Normalmente é, Ju. Normalmente é o adulto. E aí a gente vai esbarrar em preconceitos diversos. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né? É a gente primeiro entender que temos preconceito. Todos nós temos. Né? Viemos de uma cultura preconceituosa. Eu digo que o preconceito está quase no nosso DNA. A diferença é o que a gente faz com isso, né? De olhar pra gente, entender o que é preconceito, que isso não é legal para ninguém, e trabalhar as nossas questões.
Então, se você tem algum tipo de preconceito, trabalhe isso na sua terapia. Vai entender o que isso mexe com você. Né? Se é de um lugar de construção social, porque sempre foi dito que o verde é melhor que o azul, né? E agora eu gosto mais do azul do que o verde. Então, vamos trabalhar isso no que é seu, né? No que te faz sentido agora, nos seus valores, nas suas questões, mas entender que tanto o verde quanto o azul vão ser bonitos da mesma maneira e que você pode gostar do verde e o outro vai gostar do azul e tá tudo bem. Então, trabalhar o que é seu para poder falar para o outro. E quando a gente fala, de fato, com crianças, aí sempre adequar a nossa fala dentro da idade e da compreensão que aquela criança vai ter. Né? Uma criança de 4 anos, como eu disse, vai facilmente se satisfazer de você falar assim, filho, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Para uma criança maior, talvez ele vá questionar. E se ele está questionando, é porque ele ouviu diferente. Ou ele sentiu preconceito de alguma maneira. Ou porque ouviu alguém falar que pode ou que não pode. E se a pessoa que falou isso foi você, como responsável dessa criança, acho importante você revisar o que você sente por isso, né, disso tudo, como é que você lida com essas questões, que vai ficar muito mais fácil de você passar para o seu filho ou para essa criança que tiver aí aos seus cuidados, e a gente minimizar esses preconceitos que só fazem mal para todo mundo. Muito bom, bem. Então, acho que até esse assunto, né, sobre sexualidade é um assunto que tem sido muito falado, muito discutido, né, ultimamente, cada vez mais. Então, acho que a gente pode até convidar o pessoal, né, a mandar aqui perguntas, né, também sobre esse assunto nos comentários, para a gente trazer no próximo vídeo e surpreender mais ainda, Juliana. Oh, meu Deus. Tá bom, pode mandar, mas pega leve, gente. Não, tem dúvida, seja sobre sexualidade ou não, qualquer outra dúvida, pergunta, curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você no próximo vídeo, então. É isso por hoje? Por hoje, finalizamos. Então, te espero no nosso próximo vídeo. Até breve!